Galera, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Então nós temos aqui a partícula colidindo com esse chão, essa parede, e após a colisão ela saindo. Diz o enunciado que essas duas velocidades, embora tenham direções diferentes, têm mesmo um módulo, 72 km por hora. Tá? E eu queria chamar a atenção de vocês, olha só, eu ampliei esse desenho aqui e ampliei esse desenho aqui. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: se você decompõe essa velocidade, você percebe que a componente horizontal, as componentes horizontal são as mesmas, ou seja, horizontalmente falando, as velocidades não mudaram. Com o impacto, a força aplicada pela parede mudou as quantidades de movimento na direção vertical, tá? Então, você tem uma velocidade inicial vertical para baixo, portanto, você tem um momentum para baixo, antes da colisão. Você tem uma velocidade vertical para cima pós-colisão, portanto, pós-colisão você tem uma quantidade de momento vertical para cima. A variação de momentum é essa aqui, tá bom? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Até escrever aqui, ó, houve mudança de momentum apenas na direção vertical. Isto é, o momento horizontal foi conservado, foi mantido. Dito de outro modo, houve transferência de momentum, houve transferência de quantidade de movimento apenas na direção vertical, tá? Bom, tendo dito isso, a gente pode olhar a resolução, ó. Então me acompanha aqui. Por que eu não usei essa expressão? Porque essa expressão exige que eu saiba a intensidade da força, saiba o módulo da força e saiba durante quanto tempo a força atuou. Eu não sei nenhuma dessas duas informações. Por outro lado, eu sei que aqui me lembra o quê? Impulso da força é o efeito temporal da força. E aqui eu lembro de qual definição? Impulso da força é o momentum transferido, a quantidade de movimento transferida. Então foi a partir daí que eu comecei a trabalhar. Por quê? Porque eu tenho as massas e tenho as velocidades, tá bom? Então momentum final menos momentum inicial, mv final menos mv inicial. Galera, olhem o vetor velocidade final e olhem o vetor velocidade inicial. Prestem atenção. Fiz questão de enfatizar para você, ó, isso aqui é uma componente horizontal. Isto aqui é uma componente horizontal. Esqueci de pintar aqui, ó, o versor X. Vejam que horizontalmente falando não houve mudança de velocidade, tá? Por outro lado, olha olhem a velocidade vertical pós-colisão. Ela é vertical para cima, mais y, mais versor y. E antes da colisão, ela é vertical para baixo, ó, menos versor y. Tá bem? Bom, fiz a substituição aqui da massa. As velocidades em módulo têm o mesmo valor, 20 metros por segundo. Observem que o cosseno de 30 eu sei, portanto eu substituí aqui o cosseno e o seno, tá bom? Então 0,1 vezes 20, 0,1 vezes 20, perdão, 2 dividido por 2, eu tenho 1. 0,1 vezes 20, eu tenho 2 dividido por 2, eu tenho 1. Mesma coisa aqui, ó, 0,1 vezes 20, eu tenho 2 dividido por 2, sobre o raiz de 3. 0,1 vezes 20, eu tenho 2 dividido por 2, 1 também. Então, o que eu escrevi aqui, o que eu armei aqui, apareceu na linha de baixo. Percebam que com esse sinal menos, essa componente fica negativa e que com esse sinal menos, essa componente fica positiva, ó, menos com menos, mais. Então, ao resolver esta linha, eu tenho esta parcela cancelando com esta parcela. Veja, não houve impulso, não houve variação de quantidade de movimento na horizontal. Houve variação de quantidade de movimento, houve transferência de quantidade de movimento, houve transferência de momentum apenas na vertical. Ó,
2 newtons por segundo na vertical para cima, está mais versor y. Então, qual é o módulo do impulso? 2 newtons segundo. Qual foi o momentum transferido? 2 newtons segundos, na vertical para cima. Esse impulso é semelhante ao impulso de uma força de 1 newton ao longo de 2 segundos, por exemplo. Tá bom? Então, só voltando para esse resultado e olhando aqui, eu gostaria que vocês fechassem a discussão. Olha o impulso aqui, olha a variação de momentum aqui. Impulso é um momentum transferido. É isso aí.